Deuteronômio, capítulo 32. Escutem, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensino caia como chuva, e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre tenras plantas, proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Seus filhos têm agido corruptamente para com ele, e não como filhos. Que vergonha! São geração corrompida e depravada. É assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante? Não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Lembrem-se dos dias do passado, considerem as gerações há muito passadas. Perguntem aos seus pais, e estes contarão a vocês, aos seus líderes, e eles explicarão a vocês. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos, de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou. Guardou como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum deus estrangeiro o ajudou. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com mel tirado da rocha e com óleo extraído do penhasco pedregoso, com coalhada e leite do gado e do rebanho, e com cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de Bazã e com as mais excelentes sementes de trigo. Você bebeu o espumoso sangue das uvas. Jesurum engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de comida. Abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha que é o seu Salvador. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com os seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que os gerou. Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e suas filhas. Esconderei o meu rosto deles, disse, e verei qual o fim que terão, pois são geração perversa, filhos infiéis. Provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é, e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei à ira por meio de uma nação insensata, pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Sheol. Ele devorará a terra e as suas colheitas, e consumirá os alicerces dos montes. Amontoarei desgraças sobre eles, e contra eles gastarei as minhas flechas. Enviarei dentes de feras, uma fome devastadora, uma peste avassaladora,
e uma praga mortal. Enviarei contra eles dentes de animais selvagens e veneno de víboras que se arrastam no pó. Nas ruas a espada os deixará sem filhos, em seus lares reinará o terror. Morrerão moços e moças, crianças e homens já grisalhos. Eu disse que os dispersaria e que apagaria da humanidade a lembrança deles. Mas temi a provocação do inimigo, que o adversário entendesse mal e dissesse: a nossa mão triunfou, o Senhor nada fez. É uma nação sem juízo e sem discernimento. Quem dera fossem sábios e entendessem, e compreendessem qual será o seu fim. Como poderia um só homem perseguir 1000, ou dois porem em fuga 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado? Pois a rocha deles não é como a nossa rocha, com o que até mesmo os nossos inimigos concordam. A vinha deles é de Sodoma e das lavouras de Gomorra. Suas uvas estão cheias de veneno e seus cachos de amargura. O vinho deles é a peçonha das serpentes, o veneno mortal das cobras. Acaso não guardei isto em segredo? Não o selei em meus tesouros? A mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles escorregarão, o dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando vir que a força deles se esvaiu e que ninguém sobrou, nem escravo, nem livre. Ele dirá: agora, onde estão os seus deuses, a rocha em que se refugiaram, os deuses que comeram a gordura dos seus sacrifícios e beberam o vinho das suas ofertas derramadas? Que eles se levantem para ajudá-los, que eles ofereçam abrigo a vocês. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver. Feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Ergo a minha mão para os céus e declaro: juro pelo meu nome, que quando eu afiar a minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para julgar, eu me vingarei dos meus adversários e retribuirei aqueles que me odeiam. Embeberei as minhas flechas em sangue, enquanto a minha espada devorar carne, o sangue dos mortos e dos cativos, as cabeças dos líderes inimigos. Cantem de alegria, ó nações, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança aos seus adversários e fará propiciação por sua terra e por seu povo. Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção na presença do povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: suba as montanhas de Abarim até o monte Nebo em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali,
Na montanha que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados, assim como o seu irmão Arão morreu no Monte Hor e foi reunido aos seus antepassados. Assim será porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Deuteronômio, capítulo 33. Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes da sua morte. Ele disse: O Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir, resplandeceu desde o monte Parã, veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas de suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo. Todos os santos estão em tuas mãos. A teus pés todos eles se prostram e de ti recebem instrução. A lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó. Ele era rei sobre Jesurum, quando os chefes do povo se reuniam juntamente com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, mesmo sendo poucos os seus homens. E disse a respeito de Judá: Ouve, ó Senhor, o grito de Judá, traze-o para o seu povo, que as suas próprias mãos sejam suficientes e que haja auxílio contra os seus adversários. A respeito de Levi, disse: O teu Urim e o teu Tumim pertencem ao homem a quem favoreceste. Tu o provaste em Massá, disputaste com ele junto às águas de Meribá. Levi disse do seu pai e da sua mãe: Não tenho consideração por eles. Não reconheceu os seus irmãos, nem conheceu os próprios filhos, apesar de que guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ele ensina as tuas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso e holocaustos completos no teu altar. Abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, e aprova a obra das suas mãos. Despedaça os lombos dos seus adversários, dos que o odeiam, sejam quem forem. A respeito de Benjamim, disse: Que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro, e aquele a quem o Senhor ama descansa nos seus braços. A respeito de José, disse: Que o Senhor abençoe a sua terra com o precioso orvalho que vem de cima do céu e com as águas das profundezas, com o melhor que o sol amadurece e com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido entre os seus irmãos. É majestoso como a primeira cria de um touro. Seus chifres são os chifres de um boi selvagem, com os quais ferirá as nações até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim. Assim são os milhares de Manassés.
A respeito de Zebulon, disse: Alegre-se Zebulon em suas viagens, e você, Issacar, em suas tendas. Eles convocarão povos para o monte, e ali oferecerão sacrifícios de justiça. Farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. A respeito de Gade, disse: Bendito é aquele que amplia os domínios de Gade. Gade fica à espreita como um leão, despedaça um braço e também a cabeça. Escolheu para si o melhor. A porção do líder lhe foi reservada. Tornou-se o chefe do povo e executou a justa vontade do Senhor e os seus juízos sobre Israel. A respeito de Dan, disse: Dan é um filhote de leão que vem saltando desde Bazã. A respeito de Naphtali, disse: Naphtali tem fartura do favor do Senhor e está repleto de suas bênçãos. Suas posses estendem-se para o sul, em direção ao mar. A respeito de Azer, disse: Bendito é Azer entre os filhos, seja ele favorecido por seus irmãos, e banhe os seus pés no azeite. Sejam de ferro e bronze as trancas das suas portas, e dure a sua força como os seus dias. Não há ninguém como o Deus de Jesurum, que cavalga os céus para ajudá-lo, e cavalga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: Destrua-os. Somente Israel viverá em segurança. A fonte de Jacó está segura, numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará as suas colinas. Deuteronômio, capítulo 34. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali, o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, toda a região de Naphtali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse: Esta é a terra que prometi, sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: Eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas
lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra, pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel.